Então, nós paramos aqui no Êxodo, apesar de já termos mostrado na última aula, vocês viram, né, aquela, enfim, por onde os judeus caminharam lá na península do Sinai, e a pessoa que ia apresentando o vídeo, ela foi mostrando os pontos e paradas e tal. Então, nós vamos agora, voltando um pouquinho aqui para a Bíblia, ver com mais calma e entender um pouco melhor como é que foi esse trajeto. Então, aqui vem as águas de Mara. Então, aqui vai começar já todo o drama dos judeus, quando não tem água, não tem comida, e começa a se revoltar, né? Então, aqui aparece, antes dessas águas de Mara, veio o primeiro cântico de Moisés, que foi logo depois da travessia, ó lá, passagem do Mar Vermelho, ó, passagem do Mar Vermelho. Aí vem o cântico de Moisés, elevando a alma em agradecimento a Deus, né, por tudo que ele fez. E aí já vem, em seguida, esse episódio. Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho e os dirigiu para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Chegaram a Mara, onde não puderam beber de sua água, porque era amarga. De onde o nome de Mara, que deram a esse lugar. Então o povo murmurou contra Moisés: que havemos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor indicou-lhe um madeiro que ele jogou na água, e esta tornou-se doce. Foi nesse lugar que o Senhor deu ao povo preceitos e leis, e ali o provou. Disse-lhe: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, se inclinares os ouvidos às suas ordens, e observares todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. Então aqui já vem essas promessas de Deus, se fizeres o que é reto aos olhos de Deus, se ouvires a sua voz, se inclinares os ouvidos às suas ordens, se observares todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males. Então, essa promessa da proteção de Deus, desde que nós o sigamos, né? Porque se nós o seguimos, nós estamos com ele. Se nós não o seguimos, já não estamos com ele. Aí nós ficamos à mercê, enfim, dos inimigos, enfim, de todos aqueles que querem fazer o mal a nós, né? E aí, então, logo em seguida já vem o episódio das codornizes e do maná. Então, toda a assembleia dos israelitas partiu de Elim e foi para o deserto de Sim. Então, tudo isso é na península de Sinai. Então, naquela trajetória que quando eles entram na península de Sinai, eles começam a descer. Começam a descer, e é um triângulo, né? Descer em direção à ponta de baixo, que é o Monte Sinai, onde Deus vai dar a Moisés as tábuas da lei, como já comentamos. Então, tudo isso aqui é antes de chegar lá. Então, era o 15º dia do mês após sua saída do Egito. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes: oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne, e tínhamos pão em abundância, toda esta multidão. Então, vocês veem aqui a revolta, por um lado, plausível, né? Porque imagina que eles estão falando que é o 15º dia. Então, muito provavelmente, eles foram comendo nesses dias o que eles levaram como provisão. Eles estavam no deserto e não encontravam nada para se alimentar. Então, o que de errado eles fizeram? Eles deveriam
rezar, pedir a Deus o alimento, ou através de Moisés, que Moisés intercedesse diante de Deus. Mas não, o que eles faziam já reclamarem, já, enfim, né, começarem a se revoltar. Então, o Senhor disse a Moisés: vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada ou não, segundo minhas ordens. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem ajuntado, haverá o dobro do que recolhem cada dia, porque era o dia seguinte, era o dia do descanso. Então, eles não caminhariam. Então, Deus daria o dobro naquele dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou do Egito. E amanhã pela manhã vereis a sua glória, porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, quem somos nós para que murmureis contra nós? Moisés disse: isso acontecerá quando o Senhor vos der esta tarde carne para comerdes, e amanhã pela manhã pão em abundância. Porque ele ouviu as murmurações que proferistes contra ele. Nós, porém, quem somos? Não é contra nós que murmurastes, mas contra o Senhor. Moisés disse a Arão: dize a toda a assembleia dos israelitas: apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a assembleia dos israelitas, olharam para o deserto, e eis que apareceram na nuvem a glória do Senhor. Perdão, apareceu na nuvem a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: esta tarde, antes que escureça, comereis carne, e amanhã de manhã vos fartareis de pão. E sabereis que sou o Senhor vosso Deus. À tarde, com efeito, subiram codornizes do horizonte e cobriram o acampamento. E no dia seguinte, pela manhã, havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. Então, era uma espécie de orvalho, né, que caía, e aí evaporava, né? Tendo evaporado esse orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: é o pão que o Senhor vos manda para comer. Então, maná, o que significa maná? É justamente o que é isso? O que é isso? Então, eles deram esse nome a esse alimento que eles começaram a receber diariamente. Eis o que vos ordena o Senhor: ajunte cada um o quanto lhe for necessário para comer, para aqueles que estão em sua tenda, uma quantia por cabeça, segundo o número das pessoas. Assim fizeram os israelitas, ajuntaram uns mais, outros menos. Mas quando se media com esse medidor aí, aconteceu que o que tinha juntado muito não tinha demais, e o que tinha juntado pouco não lhe faltava. Cada um havia recolhido segundo a sua necessidade. Moisés disse-lhes: ninguém reserve dele para o dia seguinte. Alguns não o ouviram e guardaram dele até amanhã, mas criou vermes e cheirou mal. Moisés irritou-se contra eles. Todas as manhãs fizeram a sua provisão, cada um segundo as suas necessidades, e quando vinha o calor do sol, derretia-se. No sexto dia, recolheram uma dupla quantidade de alimento, 2 gomores para cada um. Vieram todos os chefes da assembleia e contaram-no a Moisés. Então, olha só que interessante, vou tirar um pouco aqui o compartilhamento para falarmos aqui. Veja só o que Deus estabelece, que você colha o que é necessário para cada dia. Ou seja, confie. Confie que amanhã virá outra parte.
Bonito isso, né? Eles viveram 40 anos assim. 40 anos assim. Então, Deus provê o alimento para nós hoje? Provê. Nós temos que confiar. Temos que confiar. Então, e foi essa prova que eles passaram durante tantos anos, recebendo ali, e Deus falava, pegue só o necessário, né? Só o necessário. E quem não pegava, no fundo, era falta de confiança, né? Então, Deus estava movendo aquele povo a começar a confiar plenamente nele. Já tinha tido vários milagres, tinha feito vários milagres, então já estavam demonstrando que eles deveriam confiar em Deus, né? Mas você vê que em algum momento eles não vão confiar, eles vão se revoltar. Então, esse povo que é um povo de dura cerviz, né? Um povo que qualquer coisinha já se afasta de Deus, né? E a situação de hoje também, né? Não é que seja muito diferente a situação que nós vamos ver aqui da situação do mundo de hoje. Então, vamos voltar aqui a compartilhar, mas podemos guardar isso para sempre, né? Puxa vida, eu devo confiar em Deus, né? Deus, a cada dia Ele vai dar o alimento, a cada dia, ou seja, vai aparecer a solução para cada problema da nossa vida. Nós temos que seguir os mandamentos de Deus, seguir os seus caminhos. Aí, então, vem aqui o dia de repouso, né, onde eles vão guardar duas partes, né, e guardaram até o dia seguinte, segundo a ordem de Moisés, e não cheirou mal, nem se acharam vermes dele. Interessante, né, então, como era o certo, né, era para durar até o outro dia, que eles não poderiam caminhar e tudo, era o dia do descanso. Então, fazendo o certo, também acontecia isso, né, que ele não estragava, né, o maná. Comei hoje, disse Moisés, porque é o dia do sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Durante 6 dias o ajuntareis, mas o 7º é o sábado, nele não haverá. Bom, aí vai... olha só, então, e Moisés disse a Arão, toma uma vasilha e põe nela a quantia de 1 gomor de maná e deposita-o diante do Senhor a fim de conservá-lo para vossos descendentes. Então, depois nós vamos ver que na arca da aliança, que será feita mais ali um pouquinho depois do Monte Sinai, eles vão colocar uma porção de maná, né, para a lembrança, para todos sempre, dessa provisão de Deus, né, dessa providência de Deus, cuidando de nós, né? Então, Arão, segundo a ordem do Senhor, a Moisés depositou diante do testemunho para ser conservado. Então, o testemunho devia ser lá uma caixa, alguma coisa assim, para guardar o maná. Então, os israelitas comeram maná durante 40 anos, até a sua chegada. Então, estavam no deserto. Então, essa imagem que nós podemos utilizar. Também nós podemos estar num deserto aqui na nossa vida. Também nós podemos estar numa situação como agora, na pandemia, tantas pessoas aí sofrendo a falta de alimento. Agora, se as pessoas são filhas de Deus e estão junto de Deus, aquilo que nós comentamos antes, né? Deus nunca vai nos abandonar. Nunca vai nos abandonar. Então, aí, mais para frente, vai ter o rochedo de Horebe, que é já ali no Monte Sinai. Segundo uma ordem do Senhor, toda a Assembleia dos Israelitas partiu por etapas do deserto de Sim, acamparam em Rafidim, onde não havia água para o povo beber. E vieram, então, contender com Moisés, vieram, então, brigar, discutir com Moisés. Dá-nos água para beber. Então, mais uma vez aqui a revolta. Disseram-lhes,
Moisés respondeu-lhes: por que procurais contendas comigo? Por que provocais o Senhor? Entretanto, o povo que ali estava privado de água e devorado pela sede, com nossos filhinhos e nossos rebanhos, porque para nos fazer morrer de sede com nossos filhinhos e nossos rebanhos, então dirigiu Moisés esta prece ao Senhor: que farei a este povo? Mais um pouco irão apedrejar-me. Olha só que situação, hein? O Senhor respondeu a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão tua vara com que feriste o Nilo e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre o rochedo do monte Horebe, ferirás o rochedo e a água jorrará dele. Assim o povo poderá beber. Então, Deus poderia fazer isso sem que o povo murmurasse, né? Bastava pedir a Deus essa água. Isso fez Moisés em presença dos anciãos. Chamaram este lugar de Massá e Meribá, ou Massa e Meriba, por causa da contenda que os israelitas tiveram com ele e porque tinham provocado o Senhor, dizendo: o Senhor está ou não no meio de nós. Depois, lá na vida de Cristo, vai aparecer a referência a essas duas, esse lugar, né? Massa e Meriba, porque aqui foi bem característico esse momento aqui da revolta, por não confiar, né, no Senhor, não confiar em Deus. O Senhor está ou não está no meio de nós? Então, estavam em contínua batalha ali, né, de confiança e falta de confiança. E aí vem uma batalha que foi comentada lá naquele vídeo que nós vimos, dos amalequitas. Os amalequitas, eles viviam lá já na Terra Prometida, ao sul da Terra Prometida, e ao saber que o povo de Israel estava caminhando pelo deserto e indo em direção à Terra Prometida, então eles enviam um exército para atacar os judeus. E o que vai acontecer? Então, essa batalha aqui, ela também é muito conhecida porque foi a batalha em que Moisés ele vai ficar de mãos erguidas, né, em forma de cruz, e enquanto Moisés ficava com a mão levantada, os judeus ganhavam a batalha. Enquanto ele cedia, os amalequitas passavam a dominar a batalha. Então, uma imagem aí da súplica, da oração, né, de manter a alma em oração para vencer os inimigos da nossa vida. Padre, isso me lembra Jesus crucificado. Ele está na cruz com essa posição. Exatamente. Toda vez que eu Enquanto ele está lá... falando isso, eu lembro dele da cruz. Exatamente. Isso mesmo. Então, vamos ver aqui o que diz, olha lá. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos, homens, e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Ur subiam ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que ela baixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo, e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Ur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isso para lembrar e dize a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque debaixo dos céus. Moisés construiu um altar que chamou de Javé Nessi, já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor. O Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Bom, aí vai aparecer aqui o Jetro, que é o sogro de Moisés, e o Jetro, vamos ver aqui, ele vai
Vamos ler, acho que vale a pena. Jetro, sacerdote de Madiã. Que interessante, olha, sacerdote. Aqui aparece só uma menção até agora na Bíblia do sacerdote que era o Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Aquele que Abraão se encontrou na cidade de Salém, que se acredita que acabou sendo depois Jerusalém. Então, e um sacerdote, ou seja, já existia o sacerdote, olha só que coisa, né? Isso outro dia que eu tinha reparado pela primeira vez, eu falei, puxa vida, quando a Bíblia fala que Melquisedeque era sacerdote, puxa, mas de onde veio esse sacerdote, né? Porque nós vamos ver que o sacerdote, ele vai começar logo depois, daqui que nós estamos vendo, quando for construído o tabernáculo. Porque aí vão existir sacerdotes para realizar o ritual do sacrifício, e Deus vai estabelecer que eles serão da tribo de Levi. Então, mas você vê aí, né, de modo meio misterioso, que talvez Deus mesmo já havia instruído essas pessoas individualmente a serem sacerdotes. Então, o Jetro era sacerdote. Então, Jetro, sacerdote de Madiã, sogro de Moisés, soube de tudo o que tinha feito Deus por Moisés e por Israel, seu povo, e soube que o Senhor tinha feito sair Israel do Egito. Jetro tomou consigo Séfora, mulher de Moisés, que tinha sido mandada para casa, assim como seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés tinha dito, sou um peregrino em uma terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, porque ele tinha dito, o Deus de seu pai socorreu-me e fez-me escapar à espada do faraó. Não sei se vocês lembram aqui que o Jetro, ele já foi mencionado sobre ele. Né? Quando Moisés, ele fugiu lá do Egito, e ele vai lá para a terra de Madiã, e lá ele conhece aquelas moças, que ele livra elas de uns pastores que estavam por lá, e aí o Jetro convida o Moisés a entrar na casa, e o Moisés acaba vivendo lá, e vai viver 40 anos. Então ele tem as filhas, né, do Jetro, 2 delas se casaram, foram esposas de Moisés, né. Jetro, sogro de Moisés, com seus 2 filhos e a mulher deste, veio procurá-lo no deserto, onde estava acampado, e mandou-lhe dizer, teu sogro vem te ver. Moisés saiu ao encontro do seu sogro, prostrou-se e beijou-o, e informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por causa de Israel. Jetro alegrou-se com todo o bem que o Senhor tinha feito, livrando-os da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque o demonstrou quando o seu povo era tiranizado. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Olha aí. Né? Também o Melquisedeque, quando ele se encontrou com Abraão, eles vão oferecer um holocausto e sacrifícios, que vai ser o que vai ser realizado uma vez que se constrói o tabernáculo. Então, já existia a função do sacerdote. Arão e todos os anciãos de Israel vieram ter com o seu sogro para tomar parte no banquete em presença de Deus. O sogro de Moisés, vendo todo o trabalho a que ele se dava pelo povo, disse-lhe, que é isso que fazes com o povo? Porque o que acontecia? O Moisés, sendo um líder, todas as pessoas o procuravam para pedir conselhos sobre os mandamentos de Deus, né, sobre o que Deus havia estabelecido, se estava certo, ou ser juiz, né, das contendas que iam surgindo e tal. Né? Mas imagina, todo o povo eram 600 mil, sem considerar as mulheres e as crianças. Então, o Jetro, vendo isso, ele falou assim, isso aqui é insano, né? Não tem... Como é que você faz isso, né?
por que te sentas só no tribunal com toda essa gente que se conserva em torno de ti de manhã até à tarde? É que respondeu Moisés, o povo vem a mim para consultar Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm aqui e tal, né, sobre as ordens de Deus e suas leis. E aí o sogro ele vai sugerir, né, que ele escolha, deixa eu ver aqui, ó, mas escolherás do meio do meu povo homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados, e os porás à frente do povo, como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Então, né, foi delegando essa função, desde uma dezena, para ter um chefe entre 10, um chefe entre 50. Eles julgarão o povo todo o tempo. Levarão a ti as causas mais importantes, mas resolverão por si mesmos as causas de menor importância. Assim aliviarão a tua carga, levando-a consigo. Então, como o Jétro era um sacerdote, muito provavelmente isso aqui foi Deus quem instruiu Jétro a falar isso para Moisés, instruir Moisés a respeito disso. Então, Moisés ouviu, né, o conselho e tal, e a partir daí começou a funcionar assim. Aliança no Sinai. Então, agora vai vir esse momento tão importante onde Deus vai manifestar a aliança de uma maneira muito chamativa, patente, que vai ser ali no Monte Sinai. No terceiro mês depois da sua saída do Egito, naquele dia, os israelitas entraram no deserto do Sinai. Aqui também já falaram antes, que tinha entrado, enfim. Mas nós sabemos que eles estão agora lá na ponta do triângulo, lá embaixo. Tendo partido de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Ali se estabeleceu Israel em frente ao monte. Então vamos imaginar a cena. Eles ali em frente ao Monte Sinai, Moisés subiu em direção a Deus. O Senhor o chamou do alto da montanha nestes termos: eis o que dirá a família de Jacó, eis o que anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. Agora, pois, se obedecerdes à minha voz, então, mais uma vez, né? Eu vou estabelecer essa aliança, ou seja, eu vou protegê-los, eu vou fazer com que vocês tenham a terra prometida, de onde emana leite e mel. Então, no fundo, a terra prometida, que será o Israel, é a imagem do céu. Imagem do céu. Então, se obedecerdes à minha voz, e guardardes minha aliança, e guardardes os meus mandamentos, sereis o meu povo particular entre os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino, olha que coisa bonita, hein? Mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Então era isso que Deus queria fazer com o povo judeu, que eles fossem como sacerdotes. Serão os levitas que serão sacerdotes, mas o desejo de Deus é que todos eles tivessem uma vida santa, para que a partir deles espalhassem esse caminho de santidade para todos os outros povos, saindo de toda aquela vida perversa, de todos aqueles pecados, de toda aquela maldade com que eles viviam. Então, Deus falou isso a Moisés, Moisés comunicou isso ao povo, e todo o povo respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse. Então, Moisés foi falar a Deus o que o povo havia dito. Então o Senhor lhe disse: eis que me vou aproximar de ti na obscuridade de uma nuvem, a fim de que o povo ouça quando eu te falar, e para que também confie em ti para sempre. Então,
que Deus ele vai se manifestar de uma maneira mais especial, assim como ele vai se manifestar com Cristo no Monte Tabor. Então, o Monte Tabor também é um monte sagrado, vamos dizer assim, porque Deus se manifestou a sua glória no Monte Tabor. Mas no Antigo Testamento, o monte mais sagrado vai ser o Sinai. E Moisés referiu essas palavras ao povo, né, o qual lhe disse, vai ter com o povo e santifica-o hoje e amanhã. Então, como eles iam estar muito perto de Deus, e Deus é santo, Deus é puro, o povo teria que se santificar naqueles dias, se purificar naqueles dias. Então, de que maneira Deus instrui que serão purificados? Que lavem as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque depois de amanhã o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Fixarás ao redor limites ao povo. Então, o que Deus está querendo fazer com isso? Por que ele vai dizer que o povo ele não vai poder chegar perto? Porque você só pode chegar perto de Deus se você é santo. Nós podemos estar junto de Deus lá no céu quando formos santos. Então, Deus está instituindo isso de uma maneira física no Antigo Testamento. Então, eles vão ficar com a ideia da santidade de Deus dessa forma, de uma maneira física, não podendo se aproximar do monte, assim como também eles não vão poder se aproximar do lugar onde vai ficar a Arca da Aliança, lá no tabernáculo. Só o sumo sacerdote é que poderá entrar no Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança, uma vez por ano. Fixarás ao redor limites ao povo, e dir-lhe-ás, guardai-vos de subir o monte, ou de tocar a sua base. Se alguém tocar o monte, será morto. Ou seja, que essa pessoa, ela não pode chegar perto de Deus em pecado, não pode chegar perto de Deus não estando puro. Então essa pessoa vai ser aniquilada, será morta. Não se lhe tocará com a mão, mas ele será apedrejado ou perecerá pelas flechas. Homem ou animal, não ficará vivo. Quando soar a trombeta, somente então subirão eles ao monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e o santificou, e lavaram as suas vestes. Em seguida disse-lhes, estai prontos para depois de amanhã, não os aproximeis de mulher alguma. Então também essa é uma forma que Deus indicou para a purificação. Então, não aproximar-se de mulher. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e de relâmpagos, uma espessa nuvem cobria a montanha, e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Então, vocês imaginam aí a manifestação de Deus ali, né? O sobrenatural. Eles ficaram apavorados, né? Apavorados. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, à proximidade, né, do monte, e pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha dito, tinha descido sobre ele no meio das chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. O som da trombeta soava ainda mais forte. Moisés falava e os trovões divinos respondiam. O Senhor desceu sobre o cume do monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. O Senhor desceu, ele desceu para o monte, né? Não é que ele desceu no sopé do monte, né? Ele desceu ali no cume. Está falando desceu. E Moisés subiu ao cume. Moisés subiu e o Senhor lhe disse, desce e proíbe expressamente o povo de precipitar-se para ver o Senhor, para que não morra um grande número deles, ou seja, não se aproximem.
Também os sacerdotes que são autorizados e que são autorizados e se aproximar do Senhor, santifiquem-se para que o Senhor não os fira. Então, os sacerdotes, como são pessoas consagradas, eles vão poder se aproximar, mas eles vão ter que se santificar, eles vão ter que se purificar. Moisés respondeu ao Senhor: o povo não poderia subir o monte Sinai, pois vós não ordenastes expressamente dizendo: fixa limites ao redor do monte e declara-o sagrado. Vai, disse-lhe o Senhor: desce. Subirás em seguida com Arão, porém não ultrapassem os limites. Então, vai ficando muito claro, né? Deus vai deixando muito claro que, enfim, aquilo seja praticado, né? Moisés desceu, então, ao povo e falou-lhe. E aí, então, vai vir agora aqui o famoso momento dos 10 mandamentos, onde Moisés, ele vai ficar 40 dias lá em cima, no Monte Sinai. 40 dias. E, mais uma vez os 40. Mais uma vez os 40. Então, aqui os 40 vão aparecendo. Então, já apareceu os 40 dos 40 anos do deserto. Os 40 do Moisés. 40 anos até ele apareceu o povo judeu. 40 anos lá com Jetro. E agora 40 anos que ele vai passar no deserto. Bom, vamos parar por aqui. Mas é interessante, hein? Vocês já vão entendendo toda essa ideia, né, de que Deus vai estar junto do povo. Deus, ele vai falar, ele tá, até então ele não estava assim, dessa maneira tão especial, né? Mas para estar junto do povo, o povo vai ter que se purificar. Então é isso que vai acontecer no tabernáculo. Então aí vai ter todo o ritual de perdão dos pecados, o ritual de expiação dos pecados, que vai ser estabelecido depois das tábuas da lei. Só que aí vai acontecer outra revolta do povo quando Moisés está lá em cima 40 dias. Porque eles falam assim, Moisés não apareceu, sumiu, e não sei o que e tal. E aí o que acontece? E eles resolvem, exatamente, fazer um bezerro de ouro e adorá-lo. Substituir a Deus por um bezerro de ouro, que é o que o ser humano toda hora está fazendo. Substituindo a Deus por um ídolo terreno. E adorando este ídolo terreno. Adorando o dinheiro, adorando a riqueza, adorando a fama, adorando o corpo, adorando, enfim, o prazer, e assim por diante. Então, aí nós vamos ver o que aconteceu, né, como é que foi, de modo detalhado, esse momento. Né. Então, 40 dias vai lembrar a Quaresma, então, né, a Quaresma, lá Moisés rezando 40 dias para poder estar com Deus, né, ver a Deus de alguma mais próximo possível a face, né, na verdade, o Moisés, em nenhum momento ele vai ver Deus face a face. Mas lá se diz que ele falava com Deus, como assim, olhando face a face, né? Depois nós vamos ver que não é exatamente assim, mas Moisés para vocês verem também que o Moisés era muito especial. Era muito especial. Escolher Moisés, né, para realizar essa missão, né, que o Moisés era muito, muito especial. Muito bem. Alguma pergunta? O Moisés, ele vê a mão de Deus, né? Parece que ele entra numa caverna e Deus passa, né? Mas Deus põe a mão na caverna para ele não... Não, isso é no próprio tabernáculo. O próprio tabernáculo, ele pede para ver o rosto de Deus. Ele pede para ver o rosto de Deus e Deus fala assim, não dá para ver o meu rosto. Então você vai me ver de costas. É verdade. Aí ele passa, né? Mas ele põe a mão.
E aquilo que o Dom Bosco, ele vai dizer, naquele sonho dele do céu, que nenhum ser humano pode ver a Deus sem morrer. Né? Porque é tal a beleza de Deus, é tal né, a majestade de Deus que você não resiste diante de Deus. Então Deus, ele, só quando nós morrermos, ele vai nos dar uma graça específica para podermos estar cara a cara com ele. De tão maravilhoso que ele é, de tão belo, de tanto amor que irradia, é bonito isso, né? Pensar que o céu é isso, né? Aqui na Terra, aquelas coisas que nos são ilusão, que parecem o céu, a felicidade aqui, né? Hoje, por exemplo, pensando nos adolescentes, nos jovens, né, que embarcam totalmente ali na droga, ou na bebida, ou nas festas e tal, né, como se estivessem descobrindo a grande felicidade. E é isso, o ser humano, né, sempre se perdendo ali, né, sempre procurando a sua felicidade nessa realidade, achando que isso aqui é o paraíso, olha só, né, mas o paraíso, ele é tão especial, mas tão especial, que você nem resiste, não resiste, né, você morre, né, ao contemplar a Deus e o paraíso. Então não há a menor comparação. Por isso Santa Teresa, quando uma visão que ela teve do céu, ela só conseguia falar assim, né? Isso aqui é palha, isso aqui é palha, isso aqui é palha, isso aqui é palha. Então vale a pena, né? Vale a pena fazer de tudo para conquistar o céu, né? Vale a pena. E não tem boa matemática, como dizia Thomas More, São Thomas More, aquele que, para ter uma felicidade aqui, perde o céu. Para ter uma felicidade aqui, não sei o que, eu quero gozar a minha vida aqui, eu quero usufruí-la, né? E que é o que a sua esposa queria que o Thomas More fizesse, mentindo, quando ele estava preso por Henrique VIII, para ele sair da prisão, mentindo, dizendo que ele aceitava que ele casasse novamente. Quando ele sabia perfeitamente que aquele casamento, o primeiro dele, era legítimo, e justamente porque ele estava afirmando essa verdade, ele foi condenado por Henrique VIII, sendo que era um grande amigo, Henrique VIII era um grande amigo de Thomas More, e por isso ele foi guilhotinado, morreu como mártir, Thomas More. E a esposa querendo que ele mentisse, e aí chegou uma hora que ele falou assim, minha esposa, você não é boa de matemática, você não é boa de matemática, você quer que eu, por uma felicidade tão pequena que curta, né, eu perca toda a felicidade eterna, né? Você não é boa de matemática. Então, essa expressão para mim é muito, me toca muito, né, muito, enfim, certeira, muito verdadeira, né. Tá bom, então até a próxima semana, até quarta-feira, quando nós veremos aqui os mandamentos, e aí vamos ver o tabernáculo, e aí vamos aprofundar bastante nisso, né? Como é que como eram os rituais, como é que se vestia o sumo sacerdote, por que Deus, ele minuciosamente foi falando de detalhe por detalhe como tinha que ser o tabernáculo. Detalhe por detalhe. Nossa, legal. Nossa, mas é maravilhoso, e a interpretação de tudo isso, por quê, né? Por que era essa cor e aquela outra cor, e por que foi feito nessa direção assim, voltado para o norte ou para o sul, e tal, nós vamos ver isso, enfim, tudo. É incrível como Deus faz as coisas. O padre, depois, quando vem Jesus, o povo não precisa mais se santificar, né, para ver Jesus. Sim, vai precisar se santificar pelo batismo, né? Tá. Para pagar o pecado original, e depois a confissão, uma vez que nós pecamos gravemente, né? Então, o pecado grave, se você recebe a Deus em pecado grave, você comete sacrilégio, um pecado gravíssimo.
Não, mas eu estou falando assim, por exemplo, se, né, na época de Jesus, claro, as pessoas tinham que se batizar, Sim, mas ainda não existia a confissão, né? existia. E isso, então, da santificação, que né, antes que vinha dos judeus, como que é colocado depois que vem Jesus? O que muda? O que muda é a santificação interior. Então, antes era uma coisa mais exterior, era lavar roupa, era rituais de pureza, de não comer animais impuros. Então, eram coisas exteriores, porque Deus estava preparando o mais importante, que é o nosso interior, que é o coração. Deus, ele quer o nosso coração, que o nosso coração seja puro. E que com a graça comece... Alô? Padre, estou te escutando. Está ouvindo? Pode falar. Estou ouvindo. Com a graça comece todo um processo de santificação interior, né? De termos um mínimo para poder estar com Deus, que é o estado de graça, né? Mas Deus, ele quer que nós morramos muito, muito parecidos com Ele. Vai ser esse o processo de santificação interior. Entendi, Padre. Obrigada. Tá bom, muito bem. Tchau, tchau, tudo de bom. Tchau, Padre, Muito obrigada. obrigada, Padre. Tchau, Boa gente. bênção. Obrigada, Padre. Boa noite a Obrigada. todos. Boa noite.